a nova lei de mudança de nomes e a numerologia. Como ficamos, não é? Uma vez que é normal, quando a gente faz um mapa de alguém e chega na última parte do mapa, nós vamos harmonizar o nome que aquela pessoa já tem, né? Então, assim, como que é essa harmonização de nome? A gente faz alguns ajustes no nome da pessoa para que ela tenha uma vida melhor. Mas, professora, será que se eu acho, por exemplo, que um dos meus sobrenomes, eu acho que intuitivamente não é bom, aquilo não está me ajudando, às vezes é o sobrenome da mãe, às vezes é o sobrenome do pai, e se eu for diretamente lá no cartório e já mudar? Eu nem preciso fazer o mapa. Sei lá o que vai passar pela cabeça das pessoas daqui para frente, né? Mas eu me vejo aqui numa situação em que eu preciso explicar para vocês exatamente esse processo que nós harmonizamos um nome, não mudamos o nome de ninguém. Na verdade, é como se cada um de nós já tivesse uma marca pessoal. Se você olhar para algo de comércio, por exemplo, né? Eu sempre me lembro do mesmo lugar, talvez você já tenha me ouvido falar isso, mas é porque é difícil a gente conhecer a razão social de um estabelecimento, que é o nome oficial que ele tem lá na junta comercial. Então, por exemplo, eu sempre falo do Pão de Açúcar, que é um supermercado que tem aqui em São Paulo, é uma rede, né? O nome fantasia, a marca como esse supermercado é conhecido, é Pão de Açúcar. Mas o nome oficial dele é Companhia Brasileira de Distribuição Limitada. Então, se eu falar para você assim, olha, sabe onde que o preço do queijo parmesão está muito bom essa semana? Lá na Companhia Brasileira de. Você vai falar, oi? Você não sabe o que é. Mas se eu falar para você, passa no Pão de Açúcar, ou então, como muitos paulistanos falam aqui, eu fui no pão, né? A galera já sabe que é pão de açúcar. Não, eu comprei aqui no pão mesmo. Mas a marca, digamos assim, o nome fantasia é Pão de Açúcar. É o nome como ele é mais conhecido, não é? E muitas vezes nós temos 3 até 4 nomes no total, incluindo o nosso pré-nome, mais os sobrenomes ou os apelidos, como se diz em Portugal, né? Aí a gente vai ter aquela sentença inteira. Mas muitas pessoas intuitivamente já começam a usar só 2 nomes. Elas já subtraem dessa marca delas um ou dois sobrenomes, ou nomes, até prenomes, né, quando é nome duplo, que elas têm lá no nome original delas, e elas passam a ser mais conhecidas com aquela versão que elas já mudaram do nome original delas, né? Anteriormente, eu vou colocar aqui, como que era antes, até essa mudança que está tendo agora, né? A gente tinha a lei 6.015/1973, ou seja, essa lei era do ano de 1973, ou seja, quase 50 anos, né? E nos seus artigos 56 e 57, essa lei chama-se Lei de Registros Públicos, né? Então, eu vou até abreviar aqui, se vocês estiverem anotando aí, eu vou colocar assim: Lei de Registros Públicos, vocês já sabem, nos seus artigos 56 e 57,
tá? Ela dava algumas diretrizes dizendo o seguinte, que se a pessoa, por algum motivo, quisesse fazer uma alteração em seu nome, às vezes a mudança do pré-nome, por exemplo, no meu caso, o meu pré-nome é Vanice, não é? Na verdade, eu tenho um prenome duplo, tá? Eu sou Vanice Maria originalmente, né? Mas se eu quisesse ir lá num cartório para fazer alguma alteração, não, eu não gosto de me chamar Vanice. Eu quero me chamar daqui para frente Úrsula. Tá. Aí eu teria que nomear um profissional, um advogado, que ia fazer uma petição, né, para que isso fosse homologado, deferido ou não. Então, vejam bem, aí se instituía um processo, né, para mudança de nome. E muitas vezes até era isso era uma quase que a continuidade de um processo de mudança de gênero, de reconhecimento de paternidade, que são coisas que acabam terminando, né, até então, com esse pedido para o juiz, então aquela pessoa vai solicitar uma mudança, por exemplo, no caso de um transgênero, mudando, por exemplo, o nome masculino para um nome feminino ou vice-versa. Você tinha que ter a ajuda de um profissional e uma justificativa, eu vou colocar aqui, uma justificativa plausível, plausível para essa alteração, tá? Então, vocês estão vendo aqui que era uma coisa bem mais difícil se você não tivesse os devidos recursos, muito mais burocrática também, né? Porém, tudo isso foi modificado pela Lei 14.382 de 2022, que dispensa essa justificativa. Então, hoje em dia, se eu quisesse mudar o meu prenome, eu simplesmente procuraria um cartório e iria solicitar essa mudança. Isso só pode acontecer nessa nova lei uma vez. A pessoa precisa ser maior de idade, ter mais de 18 anos. Aí ela vai ao cartório, ela faz essa solicitação, ela não precisa entrar em pormenores, digamos assim, e ela faz um processo direto. Só que tem uma coisa, né? Ela só pode fazer isso uma vez. Não que ela não possa fazer uma segunda vez, ou até mais do que uma segunda, uma terceira vez. Nas outras vezes, se ela insistir em mudanças, aí vai ter que ser via judiciário mesmo. Aí ela vai ter que nomear um profissional, porque daí ela já mudou uma vez, então aí eles querem ter uma justificativa por que mudar, né? Em relação à numerologia, o que muda isso, né? Olha, como numeróloga, eu até temo um pouco isso, porque à luz da numerologia, a gente olha muito para a questão espiritual. E a gente sabe que, pelo menos, o nome que a gente trouxe ao nascer, ele tem muitas implicações, tá? Diferentemente de um nome que você passou a ter depois que você se casou, porque daí você pegou provavelmente o sobrenome que é uma herança da família do marido. Aquilo não era seu, passou a ser seu por escolha sua aqui na Terra, né?
Porém, o que a gente pode dizer à luz da numerologia? Que a gente também faz escolhas num período anterior à vida aqui na Terra. O nosso nome é um acordo fechado, né, entre partes, entre aquele espírito que quer voltar à vida encarnada, entre toda uma mentoria que está ajudando no processo e que vai fazendo o refinamento das possíveis escolhas desse espírito que tem uma correspondência com coisas que já estão acontecendo aqui na Terra. Então, na medida em que a pessoa escolhe um determinado nome e aponta quem precisaria ser seu pai, sua mãe, começa todo um trabalho de apertar parafusos, né? Então, esse nome e tal, às vezes não dá, não é, não, a gente não consegue que seja aquele nome. Então, há muitas coisas que se passam no período de pré-vida. Mas o que eu posso dizer para vocês é que os espíritos, no afã de vir para a vida encarnada, eles muitas vezes pegam, vamos dizer assim, um peso, uma carga, que depois eles já começam a não dar conta de carregar, porque a vontade de vir é tão grande, né? Essa questão dos resgates que a gente tem que fazer, da gente querer estar aqui no meio do fervo, né? Então, eu acredito que muitos espíritos até aceitem um pré-nome que não era aquele que eles gostariam de ter, mas que foi o que se fechou no final, por várias razões. E o espírito vem com um certo grau de insatisfação. Ele vem porque ele precisa, porque ele quer, ele está ali encarando muita coisa, mas quando chega aqui, nem sempre as coisas se sustentam. Quem sabe você conhece alguém que não gosta do nome, que tem alguma questão com a sua data de nascimento, com a sua própria história, com o pai, com a mãe, com tudo. Então, bora compartilhar, tá bom? Gente, muito obrigada. Beijo grande para vocês e até o próximo encontro.